Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live extra de insights. Eu fiquei devendo, né? Eu não fiz live segunda, então basicamente hoje saiu uma reunião, para mim uma reunião importante do Fed, não pelas decisões em si, mas pela forma que o mercado tem lidado com ela, que eu quero explicar para vocês em detalhes quais são os dois cenários que eu acredito mais plausíveis em relação à taxa de juros. Então eu vou dar um overview completo para vocês, analisando todas as dinâmicas possíveis de taxa de juros, como o mercado recebeu essa notícia, como os principais analistas receberam essa notícia, e depois dessas duas visualizações, o que eu acredito que pode ser mais plausível para o mercado e como eu me posicionaria nesses dois cenários. Reforço sempre, análise de mercado, galera, é probabilidade. Então, eu quero trabalhar dois cenários possíveis e como eu vou me posicionar para lidar com esses dois pontos para vocês em detalhes, tá bom? Então fique à vontade aí para mandar as dúvidas e vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela já para trazer a dinâmica para vocês. Primeira coisa, um breve resumo do que aconteceu ali em relação à política do FED. Nossa, esqueci que agora eu estou no computador e eu não dou mais um assim no dedo. Vamos lá. Primeiro, resumo da conferência, né, do dia 1º do 11. O Fed reforçou ainda mais a posição de inflação deles. Eu acho que esse é um primeiro ponto que é importante da gente entender. Galera, um ponto muito, muito importante. O Fed deixou extremamente claro: inflação é a prioridade deles. Enquanto eles não baixarem a inflação para 2%, eles não estarão satisfeitos. E se a inflação persistir em alta, há uma probabilidade significativa deles aumentarem a taxa de juros. Eu vou trabalhar um pouco essa hipótese um pouquinho mais à frente, mas então é um ponto importante da gente entender. Prioridade principal do Fed é isso. Eles falaram também que os efeitos totais do apertamento que eles estão fazendo ainda não foi sentido. Isso é um outro ponto importante. Eles estão falando, olha, o mercado ainda está quase como se eu posso falar. Na economia a gente usa o termo de lag. Lag é o quê? Você faz uma determinada ação e você tem um determinado período para ver a efetividade dessa ação. E no fundo é isso que o Fed está falando quando ele fala que o mercado ainda não sentiu os efeitos da sua dinâmica. É quase como se a gente ainda tem um lag. E aqui, de modo geral, eles falam, ó, o mercado de trabalho está mais forte do que a gente espera. A gente, e aqui talvez umas frases mais importantes, a redução da inflação provavelmente exigirá um mercado de trabalho mais fraco. Em outras palavras, olha, não vamos aumentar as taxas de juros ainda. E eu acho que esse é o grande ponto aqui que a gente precisa entender. O Fed, de todo o posicionamento, de toda a comunicação que ele está fazendo para o mercado, ele está deixando muito claro. Entre impactar o mercado de trabalho, impactar o mercado de capitais e ceder para a inflação, ele prefere impactar o mercado de trabalho e mercado de capitais. Então, se acontecer algum cenário, pessoal, isso é muito importante, que o Fed precise voltar atrás e voltar a elevar a taxa de juros, ele parece estar disposto a isso. E o que ele está fazendo hoje? Ele está fazendo um jogo. Qual que é o jogo que o Fed está fazendo? Ele não está deixando claro que ele vai cortar juros. E o fato dele não deixar claro que vai cortar juros faz com que os entes de mercado, de um modo geral, ajam com mais cautela. No fundo é isso. Então, se o Fed já tivesse anunciando, olha, vou cortar juros, se ele estivesse colocando esse posicionamento, provavelmente a gente já estaria com o mercado mais aquecido, o mercado se valorizando. E o Fed só não está fazendo isso porque o simples fato dele não fazer já tem um efeito positivo para ele na questão da inflação. Então, é uma estratégia do Fed ser pouco claro em relação ao corte de juros. Mas a grande questão é o que o mercado pode assumir. Se o mercado começa a assumir demais que, olha, beleza, ele não está sendo claro, tudo mais, mas vai ter corte de juros, isso eventualmente pode se converter em uma armadilha. E aí eu quero trazer um pouco do que poderia gerar essa armadilha. Primeiro ponto que eu achei bem interessante aqui, peguei alguns resumos assim dos principais analistas de macro do mercado, foi esse ponto aqui que o Marco Rudose levantou, que é, ó, o Fed não está confiante que a política econômica foi restrita o suficiente e ele está preparado para subir taxa de juros se ele não tiver progresso. Mas é importante que eles estão prosseguindo com uma, vamos dizer assim, com uma cautela nessas pausas e faz sentido eles fazerem isso. E aqui talvez um dos destaques mais importantes.
o comitê não pensa em cortar juros até o presente. E isso daqui, o Powell colocou de uma forma muito interessante. E eu quero que vocês percebam isso, entendam isso. Todas as falas do Powell, ele deixou muito claro: olha, eu não estou discutindo sobre cortar de juros. Eu não estou trabalhando essa ideia. E por que ele está fazendo isso? Tem 2 motivos. Primeiro motivo, ele precisa dessa janela aberta, porque se a inflação descontrolar nos Estados Unidos, ele vai subir, vai ter mais aperto, e naturalmente isso vai refletir negativamente no mercado, porque o mercado já está criando uma expectativa de corte de juros, isso é importante a gente entender. Segunda coisa, o fato simplesmente dele não entregar isso de bandeja pra gente, faz com que o mercado seja um pouco mais ponderado. Então a galera só não tá tomando mais e mais e mais e mais risco agora, porque ainda não tá claro esse ponto. O segundo ponto que ele destacou que eu achei bem interessante é que eles não estão falando de recessão. Isso daqui pra mim, cara, é mais um jeito deles amenizarem, assim, a sensação do mercado. Que eles cortam recessão, não falam de recessão e tudo mais. Mas é óbvio, se a gente começar um cenário de recessão, se a gente começar um cenário de crash, o Fed vai lá socorrer o mercado. É natural. Até porque 2024 é ano de eleição nos Estados Unidos. E naturalmente eles não querem ver um cenário de quebradeira, eles não querem ver um cenário negativo de mercado pré-eleição. É ruim para eles. Então, posto isso, o que a gente tem de interessante? E aí eu quero colocar 2 pontos bem importantes. Primeira coisa, perspectiva de mercado. Lembrem-se sempre, eu sempre vou bater nessa tecla. Galera, preço nada mais é do que a expectativa, a realidade menos a expectativa. Então é fundamental que a gente entenda a expectativa de mercado e depois a gente tente confrontar essa expectativa com a realidade. Qual que é a expectativa do mercado? Desde agora, a visão de probabilidade de aumento de juros é baixa. Então o mercado como um todo está, de certa forma, se convencendo que eles não veem essa perspectiva toda de aumento de juros. Cada reunião que passa, eles estão acreditando que a gente já chegou no topo. Da mesma forma, a expectativa de taxa de juros também está trabalhando um pouco nessa linha. Então, que o mercado está considerando que a gente vai ter ali um platô, que a gente já está vivendo, no caso desse platô de juros, e depois a gente começa a visualizar possibilidade de corte de juros a partir do meio do ano que vem. Essa é a visão base do mercado. Mas o que eu gosto de comparar essa visão? Com alguns analistas de macro. Então, visão base do mercado, e aqui eu acho que com probabilidade fica ainda mais claro, é essa, ó. Mercado para dezembro, majoritariamente apostando em manter taxa de juros, janeiro também, março também, maio também, e ele começa a mudar a sua perspectiva a partir de junho. Então, como se a gente começasse a ter esse corte de juros um pouco mais atrasado. Eu já tinha comentado isso desde a reunião passada do Fed, desde aquela projeção que eles trouxeram, mostrando que, olha, a gente não vai ter tanto essa perspectiva, a gente vai ter de corte de juros tão cedo. O Fed, de certa forma, postergando um pouco isso. Então, essa é a forma que o mercado está lendo. Mas eu quero entrar e trazer um pouco de conflito nessa leitura, para a leitura da economista-chefe do KPMG. Que ela trouxe aqui uma visão que eu achei bem interessante, que ela comentou aqui, ó. O Powell, de fato, tirou a possibilidade de aumento de dezembro da mesa. Mas ele deixou claro que se a inflação subir, a gente pode ter mais uma alta de juros. E aqui ela colocou outra coisa. Ele ressaltou: o debate é sobre se serão necessários mais aumentos de juros e por quanto tempo manter as taxas de juros mais altas, e não sobre corte de juros. E aqui eu acho que ela resumiu muito bem. O mercado financeiro ele está antecipando o corte de juros pelo seu próprio risco. Então, de modo geral, o que acontece? A gente tem 2 visões conflitantes, tá, pessoal? Quais são as 2 visões conflitantes que é importante a gente entender? Uma visão é do mercado de modo geral, esse mercado que está sendo resistente a toda essa dinâmica do Fed, que é o mercado entendendo que o Fed ele só está assustando a gente de não confirmar corte de juros, criando expectativa
de corte de juros no meio do ano e trabalhando dessa forma. Quase como se, beleza, o Fed não vai ter a coragem de subir juros de novo. Por outra ponta, e é o que alguns analistas estão trazendo, é que, olha, a situação ainda não está tão fácil assim. A gente ainda não está discutindo o corte de juros, mas a gente está discutindo a questão de potenciais aumentos de juros. E isso é bem interessante, que são duas visões bem conflitantes. E aí, indo nessa linha, o que a gente tem de também relevante e interessante de se destacar? Primeiro, a mudança de perspectiva do mercado em relação a juros mais longos. Então, a gente está numa alta dos últimos 15 anos no Tesouro 10 anos dos Estados Unidos. Então, o Tesouro 10 anos tendo uma alta. O que isso significa para a gente? O mercado, de modo geral, precificando no longo prazo, possibilidade de alta de continuar alta de juros, da gente começaram a viver um patamar mais alto de juros de modo geral no mundo. Segundo, inflação ainda não conseguiu se estabilizar, apesar de a gente ter saído ali da faixa de 6%, a gente está agora na região dos 3%, e a gente não conseguiu e não está mostrando sinais que a gente vai chegar perto dessa inflação. Mas o terceiro ponto, e para mim o ponto que de certa forma me incomoda um pouco, a possibilidade de agravamento da inflação por conta dos conflitos geopolíticos, das escaladas dos conflitos geopolíticos. O que acontece, galera? Como que tá aqui preço de petróleo? O preço de petróleo é um dos fatores que mais influencia na inflação. Por quê? Porque guerra gera consumo de petróleo. Petróleo basicamente move o mundo. E quando o petróleo tem um choque, tem alta, a gente tem choque de inflação. Foi mais ou menos isso que aconteceu na década de 80 e impactou muito negativamente os mercados. Rússia, quando a gente teve o começo da guerra Rússia-Ucrânia, a gente teve alta no petróleo se estabilizou, e agora a gente está tendo o início da guerra Israel e Palestina. E eu achei bem interessante essa análise que a Kineia trouxe, que ele colocou. Olha, na nossa visão, em relação à política monetária, o nível de atividade de inflação pode voltar a surpreender os investidores nos próximos meses. E o Fed pode se sentir confortável em pausar essa alta, e ela pode ser longa até um pouco demais. Resumo de toda a história que eu quero trazer aqui para vocês, a minha visão. Eu acho que a gente tem dois cenários básicos para a gente trabalhar. Primeiro cenário, o cenário do mercado, que é o Fed já chegou no topo, vai começar um pivô no meio do ano que vem, se a gente não tiver nenhum choque inflacionário significativo no mundo. E aí a gente vive talvez uma alta e um mercado mais tranquilo, que é o cenário do, vamos colocar assim, soft landing. É o cenário de que a gente não tem um crash, a gente não tem uma recessão, a gente não tem nada muito estranho no horizonte. Esse é o primeiro cenário. E é o cenário que boa parte do mercado está trabalhando, boa parte do mercado está trazendo essa perspectiva. Que é beleza, mantemos o patamar, cortamos o patamar a partir ali de junho, julho, e o mercado reage bem, recebe bem isso. Quando isso acontece? Se a inflação não se tornar um problema no mundo. Ou seja, se as tensões geopolíticas, se tudo que está acontecendo, não tiver um reflexo negativo em termos de inflação. Esse é o primeiro cenário. Qual que é o segundo cenário que eu vejo? E aí eu trago muito o comentário da Kineia e da analista da analista não, né, da economista-chefe da KPMG Estados Unidos. É o cenário que a gente tem uma surpresa do ponto de vista de inflação. Então, a instabilidade geopolítica, ela gera um choque no preço de petróleo, algo nesse aspecto. Isso gera uma alta na inflação. Por consequência, o Fed, buscando manter aquela meta de inflação, ele sobe juros, ele quebra essa expectativa do mercado, o mercado corrige de forma negativa, então a gente tem uma queda. E aí o Fed, vendo que aí a gente entrou na recessão, que as coisas ficaram ruins de verdade, e que aí, naturalmente, se a gente entra em recessão, se a gente tem um crash mais forte, inflação estagna, ele volta a imprimir dinheiro, e aí a gente tem uma recuperação em V. Mas qual que é a consequência disso? A gente tem um susto nos mercados voláteis, e isso inclui cripto. Ao longo do primeiro semestre de 23. Então, acho que a gente tem essas duas vertentes para trabalhar, na minha visão. Ou um cenário mais estável,
para depois a gente ter corte de juros e vencer uma certa alta. Ou um cenário menos instável, que o Fed é obrigado a subir juros por conta dessa questão de inflação. E aí, nesse aspecto, o que eu acho que é legal de eu deixar claro aqui para vocês, pessoal, é que a gente tem que trabalhar com probabilidades. Eu tô falando que para mim são os dois cenários que eu visualizo e eu vou depois explicar um pouco como eu tô tomando decisão para esses dois cenários. Mas eu acho que é válido o primeiro ponto de trabalhar com essa, na minha visão, com essas duas probabilidades. Foram as duas probabilidades que eu mais percebi de analistas depois desse discurso do Fed. Tá bom? E aí a gente naturalmente vai ter que lidar. Que o importante é entender, cara. Quando a gente tiver o crash, a gente vai ter naturalmente recuperação por parte do Fed. Mas, de certa forma, eu ainda acho muito nebuloso o cenário macroeconômico. Como eu estou lidando com esses dois cenários? Acho que a primeira coisa. Primeiro, minha posição em relação ao mercado de cripto, de modo geral. Acho que o mercado de cripto, do ponto de vista de drivers internos, fatores internos para sua alta, está muito claro. A gente está num momento excelente. A gente tem uma iminente aprovação de ETF, Spot Bitcoin. A gente tem uma atualização do Ethereum que provavelmente vai acontecer entre janeiro e fevereiro, que vai impactar muito positivamente o mercado, especialmente o mercado de L2. A gente tem o halving, que é um ponto de narrativa muito importante. A gente tem uma postura do investidor institucional muito interessada no mercado de cripto. Então, sim, a gente tem um conjunto de fatores muito positivos para o mercado, do ponto de vista micro. Mas, na minha concepção, e essa é a minha concepção como analista, para a gente ter um ciclo de alta perene, e eu estou falando de ciclo de alta perene, a gente romper a barreira dos 3 trilhões de dólares de valor de mercado de cripto, a gente precisa de fluxo de entrada de capital institucional. Onde eu enxergo esse fluxo de entrada de capital institucional hoje? Via ETFs, então a aprovação do ETF vai ser muito positiva, via real world assets e via corte de juros com o aumento do interesse do institucional para utilizar essas duas vias que eu citei para vocês. Então acho que corte de juros é um ponto importante. Enquanto a gente tiver juros altos, a gente talvez vai ter um outro ponto de incômodo. Um segundo detalhe que eu acho que é importante da gente trabalhar aqui, e que eu tô vendo alguns analistas macros falarem, assim, aí eu não dou tanta chancela porque eu realmente não sou um expert nesse sentido. É a possibilidade de a gente ver um mundo que o Fed mude meta de inflação e, somado à mudança de meta de inflação, um mundo com taxas de juros mais elevadas. E aí a gente vai ter uma nova normalização de taxa de juros. Posto isso, talvez a gente vai ter um cenário um pouco mais inóspito para inovações. E aí talvez o próximo ciclo seja um ciclo muito importante do ponto de vista de oportunidade, porque os próximos talvez eles vão ser um pouco mais reduzidos se a gente tiver um mundo no longo prazo que o dinheiro valha mais, que a gente tenha mais taxa de juros por conta da questão inflacionária ao redor do mundo. Então essas são as minhas perspectivas. Posto tudo isso, como eu estou lidando com o meu portfólio, depois eu puxo as perguntas de vocês. Primeira coisa, estou posicionado. Eu não gosto de não estar posicionado em cripto, eu não acho que faz sentido. Para mim, assim, essa faixa de preço que a gente está agora ainda é uma oportunidade de estar posicionado. Então, eu estou posicionado. Mas eu vou reforçar minha proteção daqui para o final do ano. Por que sentido? Porque se a gente tiver alguma coisa que descontrole, que surpreenda o mercado e que quebre essa expectativa, eu não quero estar descoberto. Para mim, eu prefiro, eu já comentei isso, eu prefiro abrir mão de 2, 3% de rentabilidade na minha carteira do que o contrário, do que ficar super exposto. Talvez eu fazer um equilíbrio com isso. Tô olhando para algumas operações de call, pensando para a parte dos ETFs de Bitcoin, aprovação de ETF de Bitcoin. Vou compartilhar lá com o pessoal do Crypto Pro. Provavelmente essa aí é a próxima semana a gente vai começar a montar. Mas eu estou trabalhando dessa forma. Então não acho que seja prudente não ter proteção nesse momento de mercado. No momento que o mercado ele está trabalhando uma expectativa e os analistas e o mundo trabalhando outra expectativa. Porque se tiver um choque de expectativa do mercado, a gente vai ter queda. Se a gente se surpreender com uma elevação de inflação. Essa é a minha leitura, tá, pessoal? Como a dinâmica macro e como essas falas do Fed estão falando isso. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. O Wesley puxou aqui. Esse FOMO vai acabar como nunca? O mercado virou uma bagunça, principalmente das altcoins. Sem liquidez, FOMO disparando os preços. Então, assim, é difícil a gente cravar isso, sabe? Tipo, enquanto a gente tiver um mercado esperançoso de corte,
de juros e ele tá nesse momento esperançoso nesse sentido, a gente tem espaço para o mercado subir, a gente não tem nada que puxe o mercado para baixo. Tipo assim, pessoal, entendo, internamente o mercado de cripto tá muito bom. A gente tem realmente drivers muito, muito positivos. O mercado de cripto tá bom. Só que a questão é, pode vir alguma coisa externa ao mercado de cripto e jogar água na nossa fogueira, que é essa questão, eventualmente, da gente ter uma prolongada taxa de juros, ou mais do que isso, uma nova elevação de taxa de juros. E é importante entender, é muito mais difícil, depois que o Fed pausou a sua alta de juros, ele subir novamente. Porque aí ele pode gerar um impacto muito mais negativo no mercado. Mas por isso que eu falo, cara, não vejo sentido em não estar posicionado no mercado. Eu acho que é só importante a gente se posicionar da forma correta, tá bom? Deixa eu trazer aqui. Orlando, por que quando começa o pivô do Fed o mercado cai em vez de subir? É uma reação natural, tá, pessoal? Quando a gente tem um pivô do Fed, historicamente, assim, 8 em cada 10, o mercado cai em 20, 25%. Isso vale para o mercado de ações. Porque o mercado de ações normalmente interpreta o pivô do Fed como a consolidação de uma crise. Então, o que eu falo? Seria justamente esse cenário. Um dos cenários que eu estou trabalhando na minha mente, dado todos esses comentários que eu trouxe, que seria o pior, vamos colocar assim, o pior cenário com queda. Guerra piora, ou algum outro fator inflacionário acontece no mundo, inflação sobe, Fed faz uma nova alta de juros, mercado reage negativamente, Fed percebe que o mercado reage negativamente, corta juros, mercado confirma essa possibilidade de recessão, mercado cai mais, aí tem a mesma dinâmica do Covid, fuga para tesouro, fuga para liquidez, mercado estabiliza, e depois o mercado se recupera mais rápido, recuperação em V. Especialmente se a gente volta a ter impressão de dinheiro, volta a ter injeção de dinheiro, o que faria sentido dentro de um possível ano de eleição, que não é legal você ter um crash em meio ao ano de eleição nos Estados Unidos. Então, seria esse o cenário. Mas o mercado normalmente cai porque ele interpreta, quando você tem o pivô do Fed, justamente, esse corte de juros, como se o Fed estivesse olhando para a crise, que na maioria das vezes é verdade. Orlando, estamos numa out-season agora? Eu acho que assim, a gente está com um mercado animado para altcoins. Por quê? Porque Bitcoin já caminhou, Bitcoin deu uma estabilizada, deu meio que uma esfriada, essa questão do ETF, e agora o mercado está extremamente especulativo, galera. O mercado atraiu gente nova para o mercado e é natural a gente ver essas especulações. E tem algumas nativas que estão sobressaindo. Tipo, Solana vai ter o Solana Breakpoint, então tá se valorizando, o mercado antecipando a Solana Breakpoint, talvez depois do evento pode corrigir um pouquinho. Near vai ter a NearCon, mesma coisa, mesmo comportamento de mercado. Chainlink acabou de passar pela SmartCon, e depois da SmartCon o CCIP, as parcerias estão chamando a atenção, a Aviune, mas também é importante, galera, a gente entender que tudo que está subindo agora foi coisas que apanharam muito no bear, e é natural ter essa respirada de fôlego. O mercado está parando, o mercado está saindo daquele momento, vamos dizer assim, de depressão, de pessimismo, e começando a ter esperança, começando a enxergar a possibilidade de bull. As pessoas estão muito mais animadas, assim. Eu acho que essas lives agora mais recentes, a gente percebe isso. As pessoas são mais animadas. Então, tem esse contraponto. A pessoa perguntou, né, com a redução dos juros, o mercado quer imprimir no ano. Sim, sim, é o mais plausível. Até uma coisa que eu posso fazer para vocês. Se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês acham legal. Posso explicar um pouco o que aconteceria, quais são os cenários possíveis com o corte de juros. Eu posso pegar historicamente o que aconteceu no mercado tradicional nos últimos anos, tentar trazer algumas visões, algumas aplicações para cripto e fazer um vídeo gravado com mais detalhes para vocês. Se vocês acharem legal, deixem aí nos comentários aí da live também, depois que eu consigo trabalhar isso para vocês, tá bom? Como que vai subir sem emissão de USDT, sem aporte de dinheiro novo? Exatamente esse é o ponto. Liquidez. O jogo, a palavra de ordem final é liquidez. A gente precisa de liquidez. Porque o Ethereum não anda? Porque, basicamente, o Ethereum foi um dos cases que menos apanhou no bear. E agora a gente está vivendo um momento de dominância no Bitcoin, de recuperação de alguns ativos que apanharam muito no bear. Então é natural que o Ethereum não ande. E ele não está com tanto foco do ponto de vista de narrativa. A gente está comentando tanto de Ether.
Talvez isso mude a partir de janeiro, fevereiro, quando a gente tem a perspectiva para o Decon Fork. Mas para mim, assim, eu deixo claro que a gente não tá nessa dinâmica eu não vejo o Ethereum perdendo fundamentos por enquanto, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais umas dúvidas, vi que tem algumas dúvidas de proteção. Só antes de fazer um convite, essa dinâmica de juros, tudo que eu comentei, eu quero trabalhar em uma edição futura da nossa newsletter, tá? Então, do Crypto Today. O próximo Crypto Today eu tô devendo pra galera vai ser uma lista de airdrops que eu tô vendo, que eu acho interessante. Eu vou trazer uma lista de 5 airdrops. Então, quem se inscrever agora, amanhã de manhã vai receber esse e-mail. Mas também eu vou mandar aqui para vocês, porque eu também quero trazer depois uma outra visão ali sobre o Fed. Pessoal perguntando dinâmica de locação. Cara, eu acho que assim, isso varia muito de cada pessoa. Eu estou exposto e eu estaria comprando, assim, para mim, Bitcoin até $40.000 tá barato. Porque eu imagino que a simetria que a gente está trabalhando pro próximo ciclo é um Bitcoin ali, talvez na faixa de 100, $120.000. Então a gente ainda teria uma simetria de 3, 4 vezes no ativo. A partir dos $40.000, eu acho que a simetria começa a ficar um pouquinho ruim. Aí eu começaria a olhar para outras coisas, diversificar meu portfólio. No meu caso, eu assumo até um pouco mais de risco de altcoins. Mas assim, no final, pessoal, tudo depende da sua estratégia de proteção. Depende de como você gerencia caixa, se você tem perspectiva para ter novos aportes, entre outras coisas. E aí eu vou puxar de gancho aqui essa pergunta do Eduardo. Qual a sua estratégia de proteção? Olha, quem faz parte da comunidade, eu ensino 3 estratégias de proteção. Tem um módulo dedicado só à proteção, mas eu vou comentar a minha estratégia favorita de proteção. Minha estratégia favorita de proteção envolve o mercado de derivativos, numa estrutura que a gente chama de put. Put nada mais é do que uma opção de venda de cripto. Então, o que eu faço? Eu compro uma put a um preço que está distante do mercado. Por exemplo, agora está $35.000. Eu compro um direito de vender Bitcoin, por exemplo, a $30.000 para janeiro do ano que vem. Óbvio, esse direito vai ser muito barato. Só que a grande questão é, se o mercado cai, esse direito começa a se tornar caro. E aí é uma valorização exponencial. Então eu trabalho essa simetria para manter meu portfólio. Então provavelmente o que eu vou fazer agora? Vou continuar exposto no mercado de cripto, tranquilo, e eu compro 1, 2%, 3% do meu portfólio em put. Caso o mercado caia, beleza, zero problema. Por quê? Porque o mercado vai se valorizar. A exemplo disso, nesses últimos 3 meses antes dessa alta do mercado, o mercado estava caindo. O que aconteceu na minha carteira? Foi positivo. Eu cheguei a fazer quase um Ethereum com o resultado das opções. E aí, quem tem interesse nesse tema tudo mais, é um tema que eu considero mais complexo e que eu gosto de trabalhar lá, lá na comunidade do OnCrypto Pro. Opa, até me mandei aqui errado, peraí, deixa eu só ajustar aqui o link. Até mesmo quem tiver interesse de fazer parte, dia 24 eu vou abrir a comunidade, tá, pessoal? E quem tiver interesse, entra aí na lista de espera do OnCrypto Pro. As pessoas que estiverem na lista de espera vão ter um desconto. As primeiras pessoas que fazerem, eu tô pensando em fazer ali alguma promoção, alguma coisa, dar benefício para quem já faz parte, né, nesses últimos 3 meses me acompanha, e quem não faz, para trabalhar um pouco isso. E até quem for do OnCrypto Pro, depois deixa aí nos comentários, enfim, o que tá achando aí até agora da assinatura, como é que tá sendo essa dinâmica, que, pô, é bom que a galera, enfim, tenha uma noção, assim, como funciona tudo isso. Isso mesmo, $1.8. Deixa eu explicar de forma bem breve como é que funciona. Por exemplo, eu vou olhar para uma put, ela tá a uma determinada distância de preço. Vamos lá. Eu tô aqui nesse momento agora de mercado e eu olho, o Bitcoin tá $35.000, vou olhar para um direito de compra, um direito de venda de Bitcoin, por exemplo, a $25.000. E aí o que eu vou fazer? Eu vou alocar 1, 2% da minha carteira naquilo para um determinado prazo. Óbvio que aí isso envolve um processo de análise que é um pouquinho mais complexo do que simplesmente só isso, né? E aí eu compro essa porcentagem. O que pode acontecer é o mercado cair. Normalmente, a opção quando o mercado cai, ela vai se multiplicando. E ela, por exemplo, atinge uma porcentagem. Então, por exemplo, o mercado cai, e aí vamos supor aquele 1, 2% que eu aloquei, ele se transforma em 10%, em 20%. Normalmente a opção ela se multiplica de 5 a 10 vezes,
Pelo menos a estrutura que eu costumo utilizar. E aí, em cima disso, eu acabo tendo um resultado positivo. Então, por exemplo, esse 1 Ethereum que eu fiz, foi 1.1 mais ou menos, eu comecei com 0.3 Ether, e aí eu fui alocando uma certa porcentagem na carteira que eu tenho, que é a carteira que os assinantes têm acesso, de 100 mil reais em cripto. E aí eu fui alocando, mostrando ali pra galera, a gente foi tendo 3 das nossas opções acionadas, e aí deu um resultado positivo. Depois, agora nessa alta do mercado, por exemplo, eu perdi uma das opções que eu fiz, e tá tudo bem. Porque pra mim, eu me sinto confortável nessa dinâmica. É basicamente isso, só pra vocês entenderem. E o pessoal perguntando como taxa de juros impacta cripto. Vamos lá. Cripto hoje, na visão da maioria do mercado institucional, é um ativo de risco, tá, pessoal? Essa é a leitura que o mercado tradicional tem de cripto, ativo de risco. Quem tá mudando um pouco essa narrativa? Bitcoin. O Bitcoin, ele muda um pouco essa perspectiva como? Agora com a BlackRock, com a Fidelity, falando que ele pode ser um flight quality, que aí ele teoricamente teria um comportamento mais parecido com o ouro. Mas então, qual que é a minha leitura? Enquanto o mercado de cripto é interpretado como ativo de risco, ele vai ter uma perspectiva negativa, uma correlação negativa com taxa de juros. Taxa de juros sobe, o mercado cai, que é o que aconteceu até agora. Se Bitcoin começar a ser interpretado por um flight quality, ele se torna um ativo mais resistente a momentos de crise, e aí, eventualmente, ele não é tão impactado assim com taxa de juros. Mas, via de regra, na maioria dos casos, taxa de juros subindo, para a maioria dos ativos ao redor do mundo, é negativo, porque a liquidez vai para os juros e não para os mercados de risco, porque as pessoas não estão dispostas a utilizar essa estratégia. Outra que pergunta pro Adriano, vai mandar um abraço aí para ele. Quem não trabalha com opções, 80-20 é o caminho? É um caminho. É uma outra estratégia que eu gosto bastante, que eu vejo bastante sentido. E, enfim, para mim é uma maneira de equilibrar e ponderar portfólio boa, assim. Principalmente para quem não quer ter a complexidade de opções e tá tranquilo de estabilizar mais a carteira. O 80-20 é uma outra estratégia bem legal. Pô, só mandar um abraço aí pra Kátia também, que faz parte da nossa comunidade, pô, falando que tá curtindo aí o Crypto Pro. Fico feliz que a galera tá satisfeita com o que a gente tá fazendo. Deixa eu ver aqui se tem mais uma outra dúvida. Só mais um ponto aqui que o Gustavo falou, que é do aluno do Crypto Pro, perguntou se tem assessoria individual. Então, Gustavo, você pode tirar eventuais dúvidas através do WhatsApp, através da comunidade. E aí, se você tiver via WhatsApp, eventualmente você vai ter algumas respostas mais individualizadas para você. Mas no futuro também a gente provavelmente vai ter algumas dinâmicas de consultoria, né? Que as pessoas. Mas aí vai ser provavelmente um serviço à parte do OnCrypto Pro. Mas a gente tem um time de suporte ali dentro do OnCrypto Pro bem robusto para te atender, tá bom? Fica tranquilo. Mas então, pessoal, acho que é isso. E aí, quem estiver perguntando como vira o Pro, só reforçar. Só entrar na lista de espera, pessoal. Dia 24 eu libero. Quem quiser, só entrar na lista de espera. Tá bom? Tá, vamos fechar aqui então. Últimas dúvidas. Primeiro aqui o pessoal mandar no superchat aqui. Orlando, Unibot, o que você acha? Cara, sofreu um hack recente. Pra mim foi uma narrativa, que ali teve uma narrativa interna no mercado de cripto, que foi os Telegram Bots, então ali cresceu bastante. Mas assim, eu não acho que é um ativo que tem track record, tem histórico e tem solidez. Eu particularmente não gosto desse tipo de aposta. E se eu tivesse alocação, seria uma alocação bem pequena na minha carteira. Se isso por acaso você comprou no início e virou uma alocação grande, eu estaria tirando uma parte do meu risco. E o pessoal perguntando se eu acredito que o Ethereum pode superar Bitcoin, flipar Bitcoin. Acredito que sim. Sinceramente, eu acho que o próximo ciclo a gente pode ter um cenário próximo a isso. Talvez 2 ciclos. Eu, assim, tô bem confortável. Acho que o Ethereum tem mais inovações dentro. Acho que o Ethereum não caminhou agora, basicamente porque agora o holofote não tá ali. Então é a maneira que eu leio o mercado nesse aspecto. Então tá, pessoal, só fazendo o último recap, o último resumo, pô, batemos aí mais de 600 pessoas aqui na live, no topo, pô, achei bom demais, fico feliz que o pessoal tá curtindo. Último recap de tudo que eu comentei aqui com vocês, tá bom?
Essencialmente, primeiro, sobre Fed e cenário macroeconômico, acho que nós temos 2 cenários. Cenário 1, Fed consegue o tão sonhado soft landing, não acontece nada que impacta inflação, ele mantém esse discurso, pode ser que tenha alta, pode ser que tenha alta, só ameaçando, e quando ele reverter esse discurso, o mercado volta a animar, e aí a gente começa a ter corte de juros. Segundo cenário, acontece algum evento inflacionário, aumento de inflação, por consequência, a Fed vai aumentar juros, isso tem uma repercussão negativa, o mercado cai, e eventualmente a gente volta a ter corte de liquidez, uma recuperação em V. Essas são minhas duas visualizações no momento do que eu acho plausível. Se eu estivesse nesse momento de mercado, o que eu faria, particularmente, primeira coisa, não deixaria de estar posicionado em cripto, não acho que faça sentido nesse momento, igual eu falei, até $40 mil eu estou em paz, estou me posicionando, mas eu teria alguma estratégia de proteção. Por quê? Porque se o mercado tiver um corte, uma queda agora e para uma recuperação em V, é super interessante você ter liquidez no momento que o mercado cai. E você consegue trabalhar essa perspectiva. No meu caso específico, vou trabalhar muito com a questão de opções, e aí o pessoal do CryptoPro vou passar um pouco o que eu vou fazer na minha carteira, que eu vou olhar tanto para opções de venda, quanto eventualmente vou ver se tem cenário para a gente trabalhar com uma call olhando para potencial aprovação do ETF e um hype do mercado, para a gente também ganhar um dinheirinho nessa outra ponta. Enfim, vou estudar um pouco e sexta-feira pro pessoal do CryptoPro só acompanhar a nossa live de gestão, que eu trago um pouco mais de novidades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no canal. E se você está interessado de alguma forma em fazer parte do On Crypto Pro, e enfim, ter acesso à minha carteira de investimentos, inúmeros insights de mercado, carteira de airdrops, cara, tem coisa pra caralho lá. Enfim, suporte com o nosso time, entre outras coisas. Entre aí na lista de espera que eu garanto que vale muito a pena. Igual aqui a gente teve o depoimento opa, cadê aqui? Da Kátia aqui, que ela falou que tá aproveitando bastante, se preparando para o próximo ciclo de alta com a gente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até